Olá, muito boa noite. Agora são exatamente 6 da tarde. Depois de 2 semanas fora, eu estava em férias, né? Estou retornando aqui ao Conversa Franca. É muito bom ter você conosco em mais uma edição. Antes de começá-la, eu gostaria de agradecer ao repórter Euclides Oliva, que me substituiu durante esse tempo todo. Mas hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos muito importantes. E para isso, o meu entrevistado é o vice-prefeito Verde Lúcio Melo, que também é secretário de Planejamento, né, Verde? Muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente para esclarecer alguns temas aí bem delicados à população, que a população está querendo saber mesmo. Pois bem, quem agradece sou eu. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, amigos da TV Princesa. É um prazer estar aqui mais uma vez, especialmente para falar desses assuntos tão importantes para a nossa população. Vamos começar falando sobre a iluminação pública. Houve uma determinação da ANEEL que a partir de janeiro todos os municípios, todas as prefeituras assumissem a iluminação pública. Em Varginha, teve aí um processo de licitação, foi contratada uma empresa, mas muita gente ainda está em dúvida, Verde, porque antes esse serviço era feito pela CEMIG. Explica pra gente como que funciona. Pois é, como você mesmo disse, é uma determinação da ANEEL, embora num primeiro momento tivemos alguns questionamentos de ordem jurídica, algumas cidades entraram na justiça para não assumir esse serviço que até então pertencia à CEMIG. Entretanto, o nosso departamento jurídico entendeu que devíamos cumprir as normas legais e fazer o processo licitatório. Até porque, naquela oportunidade, nós tínhamos no Brasil 70% dos municípios brasileiros já tinham assumido essa responsabilidade em virtude da determinação da ANEEL. Pois bem, fizemos o processo o ano passado, a partir de 1º de janeiro assumiu a empresa que ganhou o certame, a CELT. Naturalmente, ela está cumprindo a sua obrigação da manutenção da iluminação pública. E eu queria aproveitar essa oportunidade, deixar bem claro para o nosso telespectador qual o serviço que a CELT, que foi contratada pela Prefeitura, vai prestar e está prestando à nossa cidade. A manutenção da iluminação pública. Isso é importante que as pessoas entendam. A manutenção da iluminação pública, a empresa simplesmente vai substituir as lâmpadas queimadas em toda a cidade, em torno de 16 mil lâmpadas, consequentemente sempre há uma queda numa ou outra lâmpada que se queima. Sim. A responsabilidade dessa empresa, naturalmente, é de substituir todas essas lâmpadas queimadas. E, ao mesmo tempo, aquelas que tiverem com defeito, permanecerem acesas durante o dia, naturalmente ela tem a obrigação de fazer a troca, até porque nós não podemos aí nessa crise de energia elétrica estar aí consumindo lâmpadas, né, consumindo essa energia durante o dia. Então, se, por exemplo, acabou a luz lá no meu bairro, na minha rua, não tem nada a ver com essa empresa, continua com a CEMIG. Exatamente, nós temos que separar. A falta de energia elétrica compete à CEMIG, não compete ao município, não compete à CEPLA. Agora, a manutenção, a troca da lâmpada, exatamente é responsabilidade da empresa que nós contratamos, que é a CELT. Por outro lado, é importante também esclarecer à população que nós temos um problema de expansão dessa iluminação pública. Para se ter uma ideia, talvez nos últimos 15 anos, pouca coisa se fez em relação a essas expansões. É uma rua que falta um poste, outra rua que faltam 2 postes, outra que falta um braço com a lâmpada, enfim, isso trata-se de expansão da rede. Esse trabalho de implantação de postes e de nova rede de iluminação pública compete ao município. O município, então, já está fazendo com que essa empresa execute esses projetos, de tal forma que nós estamos priorizando, até porque nós temos no município em torno de 250 pedidos de poste, de lâmpada, enfim, para melhorar essa iluminação pública, que de qualquer forma trata-se de segurança pública. Então, nós já estaremos iniciando agora, no mês de abril, ou melhor dizendo, no mês de maio, já alguns projetos em alguns pontos da cidade, resolvendo esse problema da expansão da iluminação pública. Então, não compete à empresa, eu diria assim, o munícipe, pode ligar para a empresa, né, no 0800, que nós vamos passar daqui a pouquinho esse número, para trocar a lâmpada e dar a manutenção. Entretanto, essa expansão tem que ser feita através da Prefeitura. A Prefeitura que vai startar o processo, dizendo, olha, CELT, você vai implantar para nós aqui, né, na rua tal, 2 postes com iluminação, com afiação e tudo mais. Então, são coisas distintas que a CELT só é responsável, independentemente de notificação da população, independentemente de reclamação da população, ela tem que manter todas as 16 mil lâmpadas do município devidamente funcionando acesas.
Ô Verde, de janeiro até agora, houve alguma expansão? O que já foi feito por essa empresa e pela prefeitura para a melhoria da iluminação pública aqui do município? Olha, na verdade, a expansão, nós fizemos os projetos, porque cada poste, cada lâmpada que vai se aumentar na expansão tem que ocorrer um processo, né, um projeto, até para questão de custo que a prefeitura tem que pagar à empresa por esse serviço e pelo material que ela vai implementar. Então, nós vamos iniciar, ainda não iniciamos essa expansão, deve ser iniciada a partir do começo de maio. Por outro lado, nós já estamos também melhorando a iluminação da cidade. Nós estamos trocando em torno de 5 mil lâmpadas para sódio, né, de mercúrio para sódio. Já trocamos um terço delas, o custo em torno de 3 milhões de reais. Na região do Centenário já foram trocadas. Aí foi uma parceria com a CEMIG. Uma parceria com a CEMIG, mas a prefeitura que assumiu a responsabilidade do custo de 3 milhões de reais. Então, isso será trocado urgentemente e nós esperamos que até o meados deste ano, todas essas 5 mil lâmpadas já estejam devidamente substituídas, até por uma questão não somente da iluminação, da segurança, mas, sobretudo, uma economia também, que há uma economia bastante significativa em relação às atuais lâmpadas com essas que nós estamos colocando. E lembrando a você que está nos assistindo aqui na TV Princesa, nós estamos ao vivo e por isso você pode fazer a sua pergunta pelo 3690-2710, repetindo, 3690-2710, tem também o 3690-2711. E aí, Verde, eu vou te fazer uma pergunta aqui da Marielle dos Santos Flauzino, ela é lá do bairro Sion. Ela reclamou duas coisas. Ela falou o seguinte, que existe uma lâmpada queimada na rua dela, ela fez a reclamação na segunda-feira, e hoje, até hoje, quinta-feira, não foi resolvido. Ela falou também o seguinte, que ela muitas vezes tem ligado lá nos finais de semana, nos feriados, e a empresa não tem atendido o telefone. Como que isso funciona? Qual que é o prazo que a empresa tem para trocar essas lâmpadas? E o telefone tem que funcionar quanto tempo, quantos dias? Olha, de acordo com o nosso contrato com a empresa, obrigatoriamente ela tem que manter um call center 24 horas por dia, de domingo a domingo. Então, obrigatoriamente, ela tem que manter esse call center. 24 horas? 24 horas por dia. Entretanto, se a pessoa fez a reclamação no 0800, não foi atendida por uma questão ou outra, ela deve, para nos ajudar nessa fiscalização, entrar em contato com a ouvidoria no 3690-2045. Consequentemente, nós vamos notificar a empresa porque ela não vai estar cumprindo o contrato. A partir do momento que ela não dá atenção, não dá atendimento ao nosso munícipe, consequentemente, ela vai ser notificada e tem até as multas contratuais. Então, nós precisamos que a população nos ajude a fiscalizar esse serviço, porque a cidade é muito grande e muitas vezes a pessoa passa em uma determinada rua, ela não mora naquela rua, ela acaba não observando ou talvez observe uma lâmpada queimada, mas não se preocupa. O que a gente pede aqui à população, que independentemente que essa luz apagada seja no seu bairro, na sua rua ou em outro bairro, que ela faça essa reclamação para que a gente possa realmente pagar por um serviço bem feito pela empresa que é a responsável por esse serviço. Em quanto tempo que a empresa tem que trocar essa lâmpada? Existe algum prazo? 72 horas. Passando-se 72 horas, a empresa não cumpriu o seu compromisso de fazer a substituição da lâmpada, repito aqui, a substituição da lâmpada, 72 horas. Agora, a expansão do serviço, talvez, isso que não pode ser confundido. E temos aí um órgão de imprensa que tem feito algumas matérias aí e está levando a população a essa confusão. Expansão da rede de iluminação pública são projetos individuais que a Prefeitura está startando a partir de maio e certamente até dezembro nós vamos avançar muito nesses projetos. Agora, a iluminação é simplesmente a troca da lâmpada. Seja aquela que estiver acesa com defeito, ficar acesa o dia todo, ou aquela que estiver queimada. Então, essa é a função específica da CELT. As expansões são feitas as reclamações, nós temos vários processos através da Secretaria de Planejamento, a qual eu respondo. A partir de então, nós vamos startar esses processos, esses projetos, de tal forma que, gradativamente, priorizando alguns lugares, por exemplo, nós temos lá no posto do Geraldo Lima, nós temos uma questão, um centro da Polícia Civil, da Polícia Militar, que está necessitando de que a gente tenha um poste, mais umas lâmpadas tal, para a polícia dar um apoio.
Então, esse é um projeto de expansão que a Prefeitura já está elaborando o projeto e a empresa vai fazer, mas depois que a Prefeitura autorizar. Enquanto que as lâmpadas, obrigatoriamente, automaticamente, a empresa é obrigada a estar atenta a essa substituição. Lembrando você que está nos assistindo, nós vamos falar com o vice-prefeito aqui hoje sobre 3 assuntos, porque o programa, infelizmente, tem meia hora só, então não dá para a gente falar sobre tudo. Então, é iluminação pública, também essa revitalização aqui do centro da cidade, além da retomada dos voos regulares aqui feito pela Azul. Então, eu vou fazer a pergunta, o Verde, mas foi feito pelo Davidson Richard, lá do Jardim Europa. Não tem nada a ver sobre esses 3 assuntos, mas vou fazer porque é bom para a gente explicar ao público em relação a isso. Se há algum projeto para dividir o atendimento de saúde entre a UPA e o Hospital Bom Pastor com contratação de pediatra e clínico geral. Bem rapidamente, só para esclarecer um pouco dessa dúvida, você tem uma Olha, ideia? esse trabalho já é separado. A UPA já tem a sua função, já tem pediatras, tem os médicos especializados por toda a área. Nós estamos atendendo lá hoje em torno de 550 pessoas por dia, especialmente com o problema da dengue aí, suspeita e tudo mais. A nossa UPA é uma das melhores, né, que tem merecido destaque, não só em Minas, mas no Brasil todo. E o Hospital Bom Pastor tem sofrido uma certa reestruturação. Quem vai hoje no Bom Pastor percebe exatamente o quanto a administração está investindo em equipamentos, em médicos e tudo mais. Obviamente, tudo aquilo que se muda, acontece alguma diferença, alguma necessidade maior. Então, essas irregularidades, nós temos a nossa equipe, tanto da UPA quanto do Hospital Bom Pastor, tem cuidado especificamente caso a caso. Se houver necessidade, obviamente a Prefeitura fará, mas nós não temos, no momento, nenhum projeto que possa separar esse atendimento, se é que eu entendi a pergunta. Eu acho que é o pronto atendimento, é o atendimento de urgência. Né, que era feito no Bom Pastor, depois foi retomado. Possivelmente não. A gente deixa isso para falar com o secretário de saúde, Valério. Né? Seria a pessoa mais habilitada, mas posso afirmar que o atendimento do Bom Pastor é simplesmente o trauma e alguma cirurgia específica para o Bom Pastor nesse aspecto de acidente, mas nós podemos garantir às pessoas, quando nós vemos tantos problemas nos hospitais do Brasil inteiro, através da televisão, e vemos que a nossa UPA tem merecido destaque, nós não temos tido nenhum problema de maior gravidade que possa, de certa forma, manchar o nosso atendimento. Mas, obviamente, sabemos das dificuldades, precisamos melhorar, vamos melhorar. Mas, entretanto, não podemos ser nivelado por baixo, temos que ser nivelado por cima, porque sabemos o que estamos oferecendo à população. Ô Verde, para concluir o assunto sobre a iluminação pública, o telefone, você pode falar para a gente, é o 0800, acho que é 032 1539. Exatamente, 0800 032 1539. Chamou no 0800. Se não atendeu, por gentileza, ligue na ouvidoria 3690-2045. Certamente nós vamos atender as pessoas e cobrar da empresa. O importante é isso. Toda a população nos ajudando a fiscalizar esse serviço que tem custado à Prefeitura e, consequentemente, às pessoas que pagam imposto. Então, nós precisamos de uma iluminação contínua e de qualidade. Né? Então, você ainda pode fazer a sua pergunta para o vice-prefeito Verde Lúcio Melo. A gente volta daqui a pouquinho, no segundo bloco, falando sobre a revitalização aqui do centro da cidade e também da retomada dos voos regulares, que está sendo negociada com a Azul aqui pela Prefeitura. Fique com a gente, nós voltamos daqui a pouquinho. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país. No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS.
Faça o teste. Por você e por todos. Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Conversa Franca. O meu entrevistado de hoje é o vice-prefeito aqui de Varginha, Verde Lúcio Melo. Verde, nós falamos no primeiro bloco em relação à iluminação pública. Vamos deixar bem claro para a população o telefone, que é o 0800 032 15... Exatamente. O telefone, eu faço esse apelo à população, não fazer confusão. A manutenção da iluminação pública é a CELT responsável, é simplesmente troca de lâmpadas. O 0800 032 1539. Então, você ligando para esse telefone, tem 72 horas de prazo para a empresa fazer a troca da lâmpada. A expansão é um outro assunto que a Prefeitura está elaborando os projetos e a própria CELT, que está habilitada para isso, vai também executar esses projetos a partir de maio, priorizando caso a caso em todos os bairros da cidade. Tá certo. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre a revitalização aqui do centro de Varginha. É um projeto que está nas suas mãos lá na Secretaria de Planejamento. Como que está o andamento disso? É um pedido muito grande dos comerciantes? Como que está esse projeto lá dentro? Pois é, Aguinaldo, além de ser um pedido forte, não só do SEBRAE, mas também da CIV, do sindicato, enfim, a sociedade organizada, reclamando, eu não diria até reclamando, pedindo a nós uma reflexão sobre o ano que nós estamos vivendo e o futuro do nosso comércio. Hoje nós vivemos um momento muito difícil da economia brasileira, mas esperamos que isso seja passageiro e que logo, logo o nosso comércio, a nossa economia retome os trilhos do crescimento. Aqui em Varginha especificamente, nós temos agora a inauguração do shopping, provavelmente deve acontecer em novembro, no final do ano, e os comerciantes estão preocupados e com muita justiça, porque, obviamente, vamos ter uma novidade e a população pode, num determinado momento, estar ali utilizando daquela novidade, participando daquela novidade. E nós queremos, então, promover alguma coisa no centro antigo, de tal forma que o comércio também consiga buscar uma fatia desse mercado e manter-se a sobrevivência em geração de emprego e renda para o município. Então, nós já praticamente finalizamos esse projeto, vamos revitalizar a Presidente Antônio Carlos, partindo da São José até as proximidades do antigo Fórum de Varginha, ali da Prefeitura, ou melhor dizendo, antiga Prefeitura, avançando-se no calçadão da Venceslau. Esse projeto já está praticamente pronto, ele vai ser apresentado amanhã ao senhor prefeito, para que ele possa também fazer as suas considerações, e já estamos agendando uma reunião com a CIV, com o SEBRAE, com o próprio sindicato do comércio, de tal forma que eles possam também dar sugestões, não é um projeto fechado, para que a gente possa fazer alterações, se for o caso específico. Então, a gente já tem visto algumas ações também da própria CIV, a gente teve um desfile nesse final de semana agora, então os comerciantes já estão se movimentando e já estão tornando o centro mais atrativo. Já estão começando, isso é muito bom, a preocupação ela acaba trazendo ideias criativas, né, para que a gente não traga nenhum prejuízo ao nosso comércio. Foi um desfile legal, isso nós vimos lá em Florianópolis, né, nós estivemos lá também verificando uma revitalização do centro lá. Isso vai ser uma ação continuada aqui no município. Além disso, nós temos outras ações, a própria troca, né, de iluminação de lâmpadas da cidade, dando uma melhor iluminação. Nós vamos mexer aí, trabalhar na Antônio Carlos e no calçadão, a questão do piso, uma substituição, algumas áreas para as pessoas terem um certo conforto. Enfim, nós pretendemos aí, se tudo
o nosso projeto for aceito por esses órgãos que eu acabei de mencionar, nós teremos também as placas de propaganda, que elas sejam padronizadas, para que a gente tenha um visual mais legal, mais sugestivo, enfim, são situações que a gente vai promover uma motivação do consumidor fazer as suas compras no centro da cidade. Concomitantemente, a administração também é um compromisso do prefeito, ele tem tratado isso com muito carinho, é a reinauguração da fonte luminosa, que nós vamos trazer ali as pessoas, as famílias que vêm ao centro para ir à fonte e tudo mais, e consequentemente vão ali fazer os seus gastos, né, os seus investimentos, as suas compras, e consequentemente vai refletir no nosso comércio. Nós temos várias ações, o zoológico, por exemplo, já foi uma ação que vai ajudar, porque é uma forma, essa reinauguração do zoológico é uma forma também da gente ter uma movimentação comercial naquela região. Temos o Parque São Francisco, que é uma outra ação que vai modificar. Verde. E a fonte luminosa, hein? É uma expectativa muito grande de ver. Eu nunca vi aquela fonte luminosa. Não sou aqui de Varginha, mas estou aqui há 2 anos. Sou de Eloy Mendes, ali pertinho, né? Você também é de Eloy Mendes, nasceu lá. Mas como que é? Como está a expectativa? A população está esperando muito, porque é uma fonte muito bonita. Como que vai ser o investimento na fonte luminosa? O problema é o seguinte, o prefeito está tão ansioso com esse projeto que está tratando pessoalmente dele. Né? É um projeto que poderia estar sendo tratado por outra secretaria, de turismo, de comércio, etc. Então, é um compromisso dele, né? Ele está tratando com muito carinho, um investimento que não vai ser muito baixo, em torno de R$350 mil, mais ou menos, para que a gente possa reinaugurar aquela fonte que é um monumento nostálgico, né, que traz aí muitas recordações, que as famílias estão ali com as crianças e tudo mais. Enfim, é um projeto que o prefeito está tratando, ele pessoalmente tratando com muito carinho, e a ideia que a gente tem é que seria inaugurado aí no aniversário da cidade, em que pese o prazo ser um pouco curto, porque no poder público nós temos aí a questão da licitação que demanda mais tempo. Mas, se depender da vontade do prefeito e de todos nós secretários, consequentemente nós faríamos a inauguração, entregaríamos à população a fonte luminosa no aniversário da cidade. Ô Verde, queria que você comentasse também, foi contratada uma empresa para fazer a limpeza aqui do centro de Varginha, né? Muita gente tem falado aí que realmente as praças agora estão mais limpas. Já era também um pedido muito grande da população em relação a essa limpeza do centro e dos bairros. Né? Além de ser um pedido da população, a administração tinha e tem a consciência da necessidade da limpeza das praças, das ruas, para que a cidade fique mais aconchegante, uma cidade mais gostosa, que os visitantes possam investir aqui. Enfim, isso também faz com que é um ingrediente para a revitalização do centro também, e por que não? E essa empresa foi contratada porque o número de funcionários que nós temos na Secretaria de Obras é muito reduzido, muitos aposentaram e necessariamente nós tivemos que fazer, né, o prefeito autorizou essa contratação, a empresa está dentro do planejamento, estamos terminando o Centenário de Damasco, as praças, né, estão ficando bonitas, Celino Ottoni hoje está sendo trabalhada, praticamente todas as praças, todas sem exceção, serão limpas, né, e bem cuidadas e tal, para que a população tenha um local de lazer, de descanso, como nós estamos fazendo, né, como a administração está fazendo nas academias de rua. Né? Tivemos essa da CEMIG, que é um cartão de visitas da cidade, vamos ter uma outra no bairro Santana, que já fizemos o projeto, já está na fase de licitação, no Centenário, enfim, vários investimentos em toda a cidade, que a gente acredita que esse aquecimento, né, essa motivação dos comerciantes, né, dos consumidores em adquirir os nossos produtos, ela também começa por esses aspectos que a Prefeitura vem desenvolvendo. Uhum. Antes da gente passar para um outro assunto, eu vou fazer um comentário aqui do Amâncio, lá do Bom Pastor. Ele está reclamando que fez um pedido de troca de lâmpada na rua Ana Jacinta, no dia 6 de abril. E até hoje não foi atendido. Ele reiterou o pedido hoje, mas nada ainda. E queria que você comentasse em relação a isso. Tem que ligar lá. É uma notícia, nós queremos isso, viu, Amâncio? Nós queremos que as pessoas nos ajudem a fiscalizar. Porque a obrigação da empresa é manter todas as 16 mil lâmpadas que nós temos no município devidamente funcionando e acesas. Então, essa reclamação que foi feita nesse dia aí, dia 6 de abril. Nós vamos verificar com a empresa, vamos notificá-la, né, porque ele tem que passar para nós o protocolo.
para que nós possamos fazer a notificação da empresa, porque ela obrigatoriamente, por consequência de contrato, ela é obrigada a fazer isso, com 72 horas no máximo. Tá certo. Mudando de assunto, nós vamos falar agora sobre o aeroporto aqui de Varginha, a retomada dos voos comerciais. Está bem complicado isso, mas como que está a negociação com as empresas? Eu ouvi na Rádio Melodia hoje que a Azul está tendo uma negociação com a prefeitura. Como que está isso, velho? Pois é, na verdade, a interrupção desses voos, né, foi para nós um prejuízo muito grande. E desde então nós estamos assim persistindo, insistindo, né, para que as empresas pudessem dar, né, a gente o retorno desses voos. Vocês foram a Ribeirão Preto, Passaredo? Nós tivemos em Brasília, Ribeirão, diversas empresas. O ano passado, antes da Copa, né, eles diziam que não, depois da Copa a gente vai conseguir voltar com esses voos regionais, que não é só Varginha, tantas outras cidades também da região que foram cancelados esses voos. E temos lutado, é ordem do prefeito, que a gente realmente faça o possível e o impossível para que tenhamos o retorno desses voos. Nós estivemos recentemente em Belo Horizonte com o Ronaldo Veras, que é um dos diretores da Azul, e nós saímos bastante esperançosos de lá que realmente, no futuro breve, aí, nesse primeiro semestre, a gente consiga ter esse retorno, esses voos de volta. E na oportunidade nós levamos a ele, né, o potencial do nosso aeroporto, né, agora nós temos caminhão de tecnologia avançada para atender no caso de qualquer acidente, qualquer incêndio. Nós temos a brigada contra incêndio devidamente constituída e funcionando 24 horas por dia. Temos um terminal melhor do que tantos outros aeroportos desse Brasil afora, né? E, enfim, temos tudo aquilo que precisa um aeroporto. É um dos melhores do estado de Minas Gerais. E o interessante é que a Azul assume isso, né, entende que é um dos grandes aeroportos, mas estamos esbarrando em dois aspectos. Nós temos duas alternativas. A primeira delas é um convênio que a Azul tem com o Estado de Minas Gerais, que esse convênio está sendo firmado ainda, depende de alguns acertos, para que a Azul coloque esses voos em 10 cidades de Minas Gerais. Varginha está nessa e Varginha está nesse rol. E em contrapartida, o Estado vai promover desconto na alíquota do ICMS consumido pelas aeronaves. Então, isso está dependendo de um acerto de governo, Azul e tudo mais. É uma alternativa que o diretor da Azul nos comprometeu. E a segunda delas, numa pior das hipóteses, se nós não conseguirmos, através desse convênio com o Estado, continuo dizendo, tem uma lei já, que agora é lei federal, né, do governo federal, de promover incentivos na ocupação de aeronaves. No mínimo 50% da ocupação das aeronaves, o governo estará bancando para promover esse incentivo nos voos regionais. Só que a Azul, por exemplo, essa lei, para que o telespectador possa entender, essa lei ela disse que esse incentivo do governo federal só pode acontecer para novas linhas. Então, se eles comecem agora essas novas linhas, eles poderão perder esse incentivo. Então, estão esperando que o governo regulamente essa lei para que eles possam reiniciar esses voos regionais. Então, nós temos duas alternativas, ou através desse convênio com o governo mineiro, ou através dessa lei federal com o governo federal. O certo é que nós precisamos desses voos, não é só para Varginha, é uma região de mais de 1 milhão de habitantes que está aí ansiosa para que eles sejam restabelecidos e, consequentemente, vai contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Tá certo. Verde, a gente já está quase terminando o Conversa Franca aqui, o Francisco Pereira já está chegando com o Jornal Cidade. Eu queria que você utilizasse, nem minutos, segundos, para dar uma despedida para a população, realmente falar novamente esse telefone da iluminação pública e fazer as suas considerações finais. Pois é, as nossas considerações é que a gente pede um pouco de paciência à população em relação à iluminação pública, mas ao mesmo tempo pedimos que todas as pessoas que fazem a reclamação, né, se não atender em 72 horas, façam a reclamação na ouvidoria para que nós possamos notificar a empresa para que ela cumpra o contrato firmado conosco. E quanto ao comércio também, estamos fazendo esse projeto de revitalização, certamente o nosso comércio não vai ter tanta queda quanto se imagina. A nossa expectativa é que a gente mantenha o equilíbrio. Enfim, os voos nós pretendemos logo ter esse retorno para que a cidade volte
volte novamente a ter esse intercâmbio com os grandes centros. E a nossa palavra é de otimismo. Esse ano muita coisa boa vai acontecer, muitas obras, né? Enfim, muitas empresas já estão startadas para serem instaladas em Varginha. Essa é a nossa mensagem de expectativa, de otimismo e, sobretudo, de agradecer também a compreensão de todas as pessoas, da população, que tem nos tratado de forma exemplar e entendendo as dificuldades que passamos no setor público, mas de qualquer forma estamos fazendo. Tá certo, Verde. Então, eu agradeço também a sua participação por ter enviado essas perguntas pra gente. Nós ficamos por aqui. E agora, você fica com o Francisco Pereira e mais uma edição do Jornal Cidade. Nós voltamos na quinta-feira que vem, a partir das 6 horas. Verde, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite a todos.